vai entrar aqui agora. Deixa eu chamar ele, Paulo Rico, que é jornalista da Rádio Comercial, entre outros projetos que ele tem lá. E, por gentileza, Paulo, seja bem-vindo. Te apresenta, além da Rádio Comercial, estava vendo teu currículo enorme, né? Trabalha em vários... Como é que fala em Portugal, né? Aqui na América do Sul, periodista, né? Aí é jornalista também. Como é que funciona? Onde é que tu estás, além da Rádio Comercial, os horários? Tua rede social também. Coloca aqui para o torcedor rubro-negro, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Olá. Obrigado eu pelo convite. Fui convidado há pouco pelo Aníbal. A Rádio Comercial faz parte de um grupo de rádios que é o grupo líder de rádios em Portugal inteiro, do qual também pertence a M80, por exemplo, que são as duas maiores rádios do grupo. E depois trabalho para a televisão de Angola e Moçambique a fazer as narrações dos jogos das ligas de Espanha, a França, a Alemanha, e também em Portugal no canal que antigamente era a Eleven e agora chama-se DAZN, foi comprada pelo grupo DAZN, que é o canal em Portugal que transmitia a Liga dos Campeões, também a Liga de Espanha, França, a Inglaterra, a Premier League. Enfim, vamos fazendo alguma coisa relacionada com o futebol. E todos nós gostamos disto, que nos apaixona todos os dias, e agora também com cada vez mais esta permuta de treinadores portugueses no futebol brasileiro, não é? Uhum. Aníbal, me permita, eu sei que você convidou o Paulo Rico, mas eu tô ávido por saber, né, dessa resposta aí do meu querido Paulo Rico. Como foi visto pelos portugueses, pela imprensa, pelas torcidas, a vinda do técnico Pepa para o Sport Clube do Recife? Porque no Cruzeiro, que foi o último clube que ele atuou aqui como técnico no Brasil, a torcida maravilhada, desejando boa sorte, torcendo pelo esporte. Como é que foi a situação aí em Portugal, querido? Bom, em relação ao Pepa, não foi tão mediático como há uns anos aconteceu quando foi para o Cruzeiro. O facto de cada vez haver mais treinadores portugueses, o Petit acabou de sair também, tivemos o Armando Evangelista, tivemos o próprio Tony, enfim, já não é tão novidade assim ter treinadores portugueses no Brasil, e o Pepa tem andado um pouco afastado dos holofotes em Portugal. Ele, desde que saiu há 3, 4 anos de Portugal, ele não mais voltou, ou seja, tem estado no Médio Oriente e no Brasil, e não diria esquecido, mas tem estado um pouco mais afastado destes holofotes principais. E com tanta coisa a acontecer aqui em Portugal nos últimos dias, recordo que, por exemplo, o Benfica está a mudar de treinador e hoje será anunciado um novo treinador, e houve um Sporting Futebol Clube do Porto, cá é clássico, é grande, a seleção portuguesa também joga precisamente hoje. Admito que nas últimas 24 horas, 48, as atenções mediáticas dos mídias, como vocês chamam, estão muito mais viradas para o que está a acontecer, mudança de treinador do Benfica, a seleção, o Sporting, o mercado de transferências só fechou cá na segunda-feira, vocês já terminaram há uns dias, nós foi só na segunda-feira à noite, com muitas compras e vendas de última hora, e portanto o Pepa passou um bocadinho despercebido, mas eu acredito que à medida que os resultados forem aparecendo, ele vai novamente tornar-se mais mediático. Uhum. Aníbal, por gentileza. Ô Paulo, talvez a torcida do esporte está meio sedenta por saber como é que o Pepa joga, como é o estilo de jogo de Pepa. Porque viemos de um técnico argentino, que foi Mariano Sosso, que tem futebol para cima, proativo, futebol para frente. Depois veio um técnico que foi o Guto Ferreira, muito mais precavido, muito mais conciso. Como é que o Pepa ele gosta de jogar? Como é que foi no Paço de Ferreira? Como é que era no Rio Ave? Como é que era no Vitória de Guimarães? Equipes que ele treinou e que tiveram até um pouco de sucesso, né? Ele colocou o Vitória de Guimarães, se não me engano, no patamar de competição europeia, né? Sim, se bem que o Vitória de Guimarães historicamente é um clube de competições europeias. O Pepa é aquilo que nós chamamos cá em Portugal de carreira subida a pulso, ou seja, começou de baixo, nas camadas jovens do Benfica. Ele, como jogador, não teve muito mediatismo, deu muito nas vistas. No primeiro jogo que fez como jogador, 19 anos, creio, marcou logo um gol no jogo de estreia no Benfica e por isso foi muito falado, mas depois criou muita expectativa e nunca foi cumprido como jogador. Eu creio que ele, como treinador, é muito mais, perdoem a expressão, mais profissional, ou seja, leva as coisas muito mais a sério, é outra maturidade já. E ele tem subido a pulso, ele começou pelas segundas divisões, cá dizemos divisões secundárias, aí por exemplo, imaginemos Série C, Série D, depois foi subindo,
até chegar à Primeira Liga. E acabou por fazer um muito bom trabalho no Moreirense, principalmente no Tondela. Era uma equipa que estava praticamente condenada à despromoção, vocês chamam rebaixamento, e ele conseguiu quase um milagre. Na última jornada fez uma campanha espetacular no Tondela, conseguiu a manutenção, evitar o chamado rebaixamento. Depois foi para o Passos Ferreira, fez um bom trabalho, e no Vitória fez ainda melhor, ou seja, foi subindo patamar a patamar, com uma carreira consistente, consolidada. É um treinador que gosta de jogar ao ataque, ele gosta de, se ele tiver matéria-prima para isso, gosta de jogar ao ataque, mas ele também não é, ou seja, ele não é suicida de tentar jogar ao ataque se não perceber que tem bases na defesa para conseguir explanar esse futebol. Portanto, é um treinador muito tático, e é um treinador que no balneário, como vocês chamam no vestiário ou vestuário, consegue ter o grupo na mão, ou seja, é alguém que gosta de ser o amigo dos jogadores, e é por aí que ele consegue muitas vezes os bons resultados, ter alguém com ele, levar o grupo moralmente sempre para cima. Mas se tiver matéria-prima, e eu admito que não conheço bem o plantel do Sport, apesar de perceber que vai tentar lutar para subir, eu acredito que taticamente ele é muito bom, e se tiver jogadores para isso, ele vai tentar jogar provavelmente num 4-3-3, aberto pelos flancos, com cruzamentos, envolvimento dos laterais também no processo ofensivo, e vai ser um treinador que, acredito eu, se conseguir e derem condições, pode fazer uma boa época. Dos técnicos de Portugal, você acredita que o Sport fez uma boa escolha? Sim, Portugal, acredito eu que sim. O Pepa tem feito uma boa carreira. Há muitos treinadores em Portugal, e os portugueses são espalhados pelo mundo inteiro, como vocês sabem, não só na América do Sul, mas agora também, enfim, até na Arábia Saudita. Nesse mercado emergente temos treinadores portugueses, o campeão é português. Há mais 2 ou 3 treinadores portugueses a dar nas vistas também até na Arábia Saudita. Em África temos campeões africanos. O Leonardo Jardim foi campeão do continente asiático há 2 anos. No Brasil o campeão é português. Enfim, há muitos. E o Pepa está num lote de treinadores que pode claramente elevar o nome de Portugal a esse nível. Aníbal? E Paulo, você entende também, assim, infelizmente a janela fechou, né? Então o Pepa não vai ter condição de, por exemplo, indicar jogadores dele, por exemplo, jogadores que possam vir para ele. Mas uma coisa que você falou muito interessante é que ele gosta muito do vestiário. E, infelizmente, o Sport teve algumas turbulências no vestiário nesses últimos meses aí. E isso que você falou é muito importante, dele estar junto dessa simbiose. E a gente vinha comentando, eu, Alessandro e alguns outros comentários aqui do canal, sobre essa importância de estar unido. Porque, por exemplo, faltam 16 jogos para o certame acabar agora, né? O Brasil não tem o ano começando no outro. Aí no Brasil, o ano começa em fevereiro e termina em dezembro. Então faltam 16 jogos para acabar a época brasileira. Porque em dezembro se acaba, em janeiro começa o ano 2025 e assim vai sucessivamente. Então o Pepa ele vai ter aí 16 jogos para mostrar sua cara. O contrato dele, por exemplo, é de 3 meses, e caso o Sport suba para a primeira divisão, automaticamente ele é renovado para 2025. Então ele não vai ter um tempo, por exemplo, Paulo, para poder indicar jogadores seus, porque a janela já fechou. Porém, todavia, contudo, entretanto, você identifica, por exemplo, se ele pudesse indicar alguns jogadores de algum plantel, que jogadores você acha que ele poderia indicar e de que posições, por exemplo, de que você viu aí em Portugal, na Primeira Liga, por exemplo, ou do Tondela, ou do Vitória, ou do Estoril, jogadores que poderiam fazer frente a vir para o Sport, que poderia assim, poxa, este jogador poderia ajudar numa Série B de Campeonato Brasileiro? Esta é uma pergunta muito difícil. Primeiro porque o Pepa já não treina em Portugal há várias épocas, e portanto eu não sei desses plantéis, 2018, 19, 17, por aí, quais é que poderiam estar livres para o acompanhar nesta aventura. E depois, não sei quais são as lacunas que ele vai identificar no plantel do Sport. Por exemplo, eu tenho ideia que quando ele foi para o Cruzeiro, acabou por não levar ninguém de Portugal e adaptou-se ao plantel que tinha. Ele é também um treinador que, já quando mudou em Portugal de clube, também não fez muitas exigências a nível de jogadores, ou seja, é alguém que consegue, com a matéria-prima que tem, com os ovos que for encontrar no seu frigorífico, chamemos-lhe assim, fazer as omeletes que ele quiser. Eu não conheço ao pormenor o plantel do Sport,
mas provavelmente o Pepa vai conhecer, senão não admite, e conhece, não aceitava este convite, mas acredito que ele, com os jogadores que tem, ele vai tentar extrair o máximo de cada um, levando também essa vertente que eu falei da parte motivacional, da parte moral, da parte do vestiário. Ô Paulo, o Sport precisa, em 16 jogos, fazer 60% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série B para subir. É um time que tem um elenco relativamente bom, eu diria, né? E é conhecimento de todo mundo aqui no Brasil, que ele, o do Santos, e a gente coloca mais 2, 3 clubes aí que disputariam e que estão disputando. O Sport, por alguns problemas internos, houve esse probleminha. O grande problema que eu vejo é o elenco do Sport dentro do vestiário. Você me deu uma informação muito relevante que o Pepa é de grupo, de amizade, conquistar o pessoal, né, pela conversa, e me veio do Tite, ex-técnico da seleção brasileira. Mas eu te pergunto, dentro desse contexto, 16 jogos tem que fazer 60%, e numa pesquisa muito rápida que eu fiz dos últimos clubes que ele atuou, ele tem 50% de aproveitamento, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Nesse desafio, dentro dessa contextualização que eu estou te dando aqui, tu acreditas que dá para... Claro, futebol tem várias nuances, várias situações que complicam, mas nos dados que a gente tem, que a gente está te perguntando aqui, você acredita que ele vai conseguir superar e conquistar essa vaga e continuar em 2025 dentro do elenco do Sport na primeira divisão? Acredito por um motivo. Primeiro pela capacidade que ele tem. E depois, por aquilo que eu estou a tentar perceber, sobem 4 equipas à Série A, certo? E olhando para a classificação, o Sport tem jogos a menos em relação às equipas que estão à frente. Portanto, aí tem um bocadinho mais valia também nesse aspecto. E vai haver mata-mata entre quem está à frente. Portanto, partindo até do pressuposto que o Pepa, nas épocas anteriores, quando esteve em Portugal, pegou em grupos e conseguiu o objetivo. Eu lembro que no Tondela e no Moreirense, quando ele pegou na equipa, pouca gente acreditava no milagre. Ele conseguiu esse milagre. Uma coisa é pegar de início e ter o grupo à sua maneira. Outra é tentar, quando se chega a meio de um projeto como este, que não é o projeto dele, tentar de outra forma levar o grupo. Ele aí vai tentar pelo discurso, pela forma de falar ao coração dos próprios jogadores. Acho que os primeiros 2, 3 jogos serão fundamentais para ele ganhar a confiança da torcida. E se isso acontecer, acredito eu também, até porque o Sport é uma equipa que tem uma massa associativa, uma torcida muito forte, com os jogos que têm em atraso, e a diferença é apenas de 5 pontos para a zona de subida, não é nada impossível, podendo meter-se pelo menos no barulho, como chamamos aqui, no barulho da subida, na luta pela subida de divisão. Uhum. Aníbal, Paulo, a última para a gente se despedir do Paulo. A maneira de jogar dentro de casa e fora de casa, ele mantém a mesma postura ou difere alguma coisa? Imagina, ele vai jogar fora de casa, ele tem uma postura mais reativa ou mais proativa, ou ele mantém a mesma postura que ele vai jogar? Por que eu pergunto isso? Porque ele agora vai ter uma espécie de pedreira. Por quê? A estreia dele são 2 jogos fora de casa. Sábado agora ele vai pegar o Avaí em Florianópolis fora de casa e depois pega o CRB em Maceió fora de casa. Então, a era Pepa já começa com 2 jogos fora de casa, para depois voltar para a Ilha do Retiro, dentro de casa, dia 15, para jogar em casa. Então, assim, imagina, ele já começa com duas pedreiras, por assim dizer, como a gente fala no Brasil, de jogar 2 jogos fora, que ele precisa pontuar literalmente. Né? Ele ganhou, ele não estava comandando, mas ele viu o jogo passado, que o Sport venceu o Ituano, na Arena de Pernambuco, ele estava na tribuna de honra, mas agora ele vai jogar 2 jogos fora com ele comandando. Ele já deu alguns treinos em Recife, 2 ou 3 mais ou menos. Então, como é que é essa postura dele fora de casa? Como é que ele procura jogar fora de casa? É da mesma maneira em casa e fora? Não, normalmente é um pouco diferente, até porque seria quase suicida se fosse tentar jogar fora de casa contra o Avaí, por exemplo, que está quase no mata-mata, ali na luta pelos primeiros 4 lugares. Se fosse jogar de peito aberto e deliberadamente ao ataque, provavelmente as coisas podiam correr mal. Eu acredito que ele seja mais, pelo menos numa primeira fase do jogo, um plano de jogo mais de precaução, mais conservador, se quisermos, sem se desequilibrar muito defensivamente, até para aguentar o impacto inicial do adversário.
e depois, nestes primeiros 2 jogos fora, eu acho que o mais importante para Pepa é não perder os jogos, até para ganhar confiança no vestiário. Se conseguir levar a vitória, imaginemos, em contra-ataque ou numa transição rápida, talvez seja mais fácil. Em casa, sim, em casa ele vai assumir os jogos com a equipa mais ofensiva para ganhar, seja que adversário for. Em casa acredito que vai ser para ganhar e fora vai tentar jogar no erro do adversário. Paulo Rico, de Portugal, está em Lisboa. Obrigado, querido, pela tua primeira participação com a gente aqui. Ficamos à disposição também, né? Caso precise do nosso trabalho. O Twitter está bloqueado no Brasil, mas, de toda forma, vale lembrar para o torcedor rubro-negro aqui, para lhe seguir, como é que faz? Qual a tua arroba para colocar para o torcedor do Sport Clube do Recife? Respirar futebol. Respirar futebol. Pronto, gente. Vocês vão ver no meu Twitter, porque, claro, né, vai aparecer entre os meus seguidores e no a meu gente também. depois, claro, e do Aníbal também. Certo? Paulo, obrigado, querido. Até a próxima. Abraço. Um abraço. Valeu.